não estranha. Porque essa habilidade, Vanessa, Cidinha, Josi, de percepção é muito sensacional. Isso é demais. Vocês vão entender conforme eu vou falando. Porque nós estamos ainda pensando no início da terapia. Não começou a terapia ainda. Estamos caminhando para falar sobre a aliança terapêutica. Depois da aliança terapêutica, que a gente começa a entrar de fato na terapia com a pessoa que está em sofrimento. Então, o primeiro passo é formar essa aliança. E como que forma essa aliança? Quais as técnicas que você desenvolve para começar a formar? Uma das técnicas é essa que eu falei, você assumir a posição de terapeuta e que você deixa o seu papel, os outros papéis lá fora, e aí você começa a desenvolver essa percepção, certo? Essa percepção, olha como é sensacional, gente, porque tem uma ideia assim, ó, você primeiro, antes de perceber algo, você se interessa por aquilo. Vai existir uma pergunta assim, primeiro você percebe algo e depois se interessa, ou primeiro você se interessa e depois você percebe? É uma pergunta, né, de se pensar. No livro de temas de psicologia, Rapport, parece que é isso, que vai dizer que primeiro a gente se interessa. Primeiro você se interessa por algo, e depois que você se interessa, você começa a perceber. Então veja, quando a pessoa em sofrimento chega para você, né, tá entrando mais uma pessoa, deixa eu ver. Quando a pessoa em sofrimento, ela chega e ela tá diante de você ali, e aí você vai precisar perceber muitas coisas nela. Mas aí você vai precisar se interessar. E conforme você se interessa pela pessoa, se interessa pela história de vida daquela pessoa, veja, você se interessou pela história de vida, então você começa a perceber conteúdo dessa história de vida. Conforme você começa a se interessar por essa pessoa, pela sua história, pelos seus dramas, pelo seu sofrimento, pela sua dificuldade, aí o que é que começa a acontecer? Conforme você vai percebendo isso, você vai se interessando. E é tão sensacional que conforme a pessoa percebe também que você está interessada na história de vida dela, porque possivelmente quem está contigo ali, a pessoa em sofrimento, ela já está interessada em você. Como terapeuta, ela já criou algumas fantasias. Quem é esse terapeuta? Já pensou, já criou uma ideia que ali é uma heroína, é um herói, é alguém que vai salvá-lo, que vai tirá-lo do sofrimento, que a gente falou isso na segunda aula, né? Então ele já está interessado em você. E quando ele percebe que você está se interessando por ele, aí o interesse por você aumenta. E aí é sensacional, porque aí começa a relação, né, Priscila? Porque, veja, você está interessado na história de vida do paciente, no seu sofrimento, nos seus dramas, nas suas dificuldades, e a partir do momento que você começa a se interessar por ele, você começa a perceber características dessas histórias, ele, no paciente, percebe que você está interessado nele, e aí aumenta o interesse por você, e aí começou a relação, né? Porque é uma relação aonde você está interessado no paciente, o paciente está interessado em você, você percebe ele e ele te percebe. Nossa, sensacional! É uma relação de amor. Né? E é interessante porque é como o casamento, né? Você
Você está ali, você conhece uma pessoa, mas você só vai começar a perceber algumas características, conhecer de fato algumas características na convivência, não é isso? E ali, quando você cria esse interesse pela pessoa e a pessoa cria por você e forma essa aliança, as portas para você conhecer de fato o paciente, a pessoa que está em sofrimento, se abre. A Cristina, ela não se conectou ainda, mas foi uma pena ela não ter escutado isso, porque na aula passada ela se referiu assim que ela tinha chamado alguns pacientes para atendimento, só que conforme ela ia falando para os pacientes o que os pacientes tinham que fazer, ela ia dando orientação, ela percebia que os pacientes não acatavam, não aceitavam. E tanto ela disse, parece que eles estão aqui só para desabafar, só para falar sobre eles, mas não quer ouvir o que eu tenho a dizer. Foi mais ou menos assim que ela disse. Mas por quê? Porque ela não criou essa relação, né, de interesse. A pessoa só vai se abrir e começar a catar e revelar algo do seu interior no momento que a relação ficou íntima. É uma relação íntima, né, ali. E essa relação íntima acontece assim, né, entre os interesses e a percepção. E aí o que acontece? A pessoa, ela você vai começar a perceber algumas coisas. Isso ainda antes de começar a terapia, claro, né? Porque você vai ter uma atenção agora mais ativa, né? Porque você vai começar a observar algumas coisas desse paciente, como, por exemplo, qual é o vocabulário que ele tem, porque você vai precisar utilizar o vocabulário dele para poder se expressar com ele. Você não vai utilizar o seu vocabulário, não é isso? Olha, imagina, Priscila, você falando para o paciente com um vocabulário técnico da psicologia, ou um vocabulário técnico aqui do terapeuta, né, do curso aqui. Você falar assim para a pessoa que está em sofrimento, olha, a terapia ainda não começou, porque nós estamos formando a aliança. Imagina, né? A gente vai utilizar um outro vocabulário, né? Provavelmente é o vocabulário do paciente, que ele vai se expressando, né? E aí, você vai começar a perceber, isso Vanessa, se você começa a utilizar esse vocabulário técnico, muitos não vão voltar, né? Você vai começar o atendimento. E aí tem uma coisa interessante também que a Vanessa acabou me lembrando, porque a Vanessa escreveu, né? Muitos não voltariam. Que antes mesmo de começar a terapia, esses primeiros atendimentos com a ideia de formar a aliança terapêutica, o objetivo principal também é fazer o paciente voltar. Exatamente. Quando você começa a atender, fala, olha, o primeiro atendimento ainda não é fazer intervenções, o seu objetivo principal, mas é fazer com que o paciente ele retorne nos atendimentos. E então por isso você tem toda essa atenção, tem esse todo cuidado. E aí, conforme a pessoa que está em sofrimento, o atendido, ele começa a falar com você, você vai perceber, né, como você já está interessado nele, então as portas para a sua percepção aumentou. Porque se você não estiver interessado, a sua habilidade de percepção diminui. Entenda, para você ter uma habilidade de percepção eficaz e de alto nível, você tem que estar interessado. Você tem que estar interessada. E aí eu estou falando, dando analogia de um relacionamento até amoroso. Quando uma pessoa está apaixonada pela outra, fica super vigilante, né? Percebe tudo, né? A pessoa percebe. Se a pessoa faz alguma mudança, né? Fez a sobrancelha ali, aí o rapaz já percebe, você percebe a roupa, fica uma habilidade de percepção muito grande. Então,
É interessante porque nós, terapeutas, a gente pode se apaixonar sim pelo paciente, mas claro que não é uma paixão amorosa, é uma paixão de interesse para que possa aumentar a nossa percepção sobre ele. É quase impossível você ter uma percepção muito panorâmica, aberta pelo paciente, se você não criar esse interesse por ele, né? Se você não tiver interessado pelo paciente, você não percebe as coisas, você vai ter dificuldade de perceber o vocabulário. E aí é muito importante também perceber as expressões individualizadas do sofrimento. O que é isso, né? Porque tem cada paciente, às vezes, eles vão expressar o sofrimento deles de uma maneira. E aí você vai percebendo. Por exemplo, o silêncio, que isso aí apavora o terapeuta. Muitos terapeutas se apavoram com o silêncio do atendido. E esse silêncio, muitas vezes, é uma forma de expressar o sofrimento dele. E Freud vai falar sobre isso. Ele também tem um texto, tá, Vanessa Cidinha, onde ele fala sobre o silêncio do paciente. Que esse silêncio pode ser uma resistência, como esse silêncio pode ser uma maneira que ele não suporta o sofrimento, então ele prefere não falar. Esse silêncio pode estar te comunicando que ele não está à vontade com você, que ele está se sentindo mal com a situação, ou mesmo esse silêncio pode estar revelando que ele traz uns sintomas que ele não pode falar. E às vezes ele vai se expressar através de negação. Essa semana eu tive uma situação bem interessante de um paciente e eu gostaria de compartilhar com vocês porque eu acho que foi muito rico. É o seguinte, lá na UBS de Embu das Artes, eu atendo assim, das 7 horas até as 9, eu atendo os acolhimento que nós falamos, que é aquele primeiro atendimento, é pessoas que nunca passaram no serviço e que está chegando pela primeira vez. Então ali é para eu fazer uma triagem e eu fazer um planejamento. Das 9 da manhã até as 9h30, eu não atendo ninguém, eu fico me preparando, porque às 9h30 eu vou atender em grupo, que é no máximo 10 pessoas, é uma sala grande, hoje está podendo ficar bem espaçado por causa do Covid. E aí eu atendo esse grupo das 9h30 às 11h. E aí depois tem mais outras caminhadas. Quando era 9h05 mais ou menos, que eu já estava começando a me preparar para atender o grupo, chegou 2 pessoas. E chegou uma mulher na frente e outra mulher atrás. E eles entraram e disseram, a mulher na frente falou assim, porque nós temos a consulta marcada e a gente chegou agora. Eu falei, mas está marcado para 8 horas, né? Ela disse, é 8, mas a gente mora muito longe, moço. Aí começou com uma narração dramática, né? Foi muito difícil para chegar aqui, a gente começou a contar a história. Bom, no meu entender, tinha só uma pessoa para ser atendida, que estava faltando, e eu achei que era aquela mulher. Eu falei, tá. E aí eu fiquei assim na hora na dúvida, eu atendo ou não atendo? E aí eu perguntei, tá, mas para quem que é o atendimento? Ela falou, é para minha filha, não era para ela. Aí eu estava decidindo não atendê-los, né? Aí eu peguei e falei, fiquei assim, mas a pessoa começou de novo com o drama, né? Foi muito difícil chegar, a gente passou muito sufoco, atende, por favor, e tal. Aí eu resolvi atender, a pessoa acabou me convencendo, né? Eu falei, olha, eu vou te atender, mas vai ser rápido, e a gente vai remarcar esse atendimento. Gerou a empatia, né? Porque eu pensei, tá, é uma dificuldade para chegar aqui e tudo, né? E depois voltar sem nenhuma conversa, eu pelo menos vou dar uma atenção. Aí eu falei assim, Priscila, tá, e por qual motivo vocês estão procurando a psicologia? Mas aí eu me direcionei a outra moça, que ela tinha 25 anos. Aí ela falou assim, a gente não tem motivo para ter aqui, não tem nenhum problema. Tá, aí na hora eu pensei, tá, então é a mãe que tá impondo o problema e tá forçando a filha de 25 anos vir.
Aí me direcionei para a mãe, que estava sentada do outro lado, e disse, tá mãe, qual é o problema? Por qual motivo que vocês vieram aqui? Aí a mãe falou assim também, Cidinha, não tem nenhum problema. Falei, tá. Por muito... Oi? Então eu peguei e acabei pensando assim, tá, não vou atender então, não tem demanda, né? Aí, só que aí eu interpretei, né? O que que eu constantemente eu falo no curso? Que a gente primeiro precisa formar a aliança, o relacionamento, para depois fazer as interpretações, que a gente não vai fazer nenhuma intervenção sem ter vínculo, que isso é perigoso até, né? Você fazer interpretação sem... Mas naquele momento, claro que toda regra existe uma exceção. Aí eu falei, bom, vou interpretar isso, né? Eu já interpretei essa palavra, não tem problema. Então, o que significa isso, não tem problema? Aí, eu falei, vou chutar, eu falei, vocês estão falando que não tem problema, então assim, ó, eu vou fazer uma hipótese aqui, tá? Eu não sei se tem sentido, eu falei para os pacientes, isso já para me respaldar do perigo, né, de fazer interpretão. Eu falei, então assim, ó, vocês estão fazendo alguma coisa, ou que eu não sei o que é, ou vocês estão passando por alguma situação e vocês acham, ficam falando na mente de vocês no seu dia a dia que não tem problema, mas no fundo, lá no íntimo de vocês, vocês sabem que isso é muito grave, que isso é problemático e está gerando sofrimento em vocês. Aí a mãe começa a chorar, né? A mãe começa a chorar e dizendo, tem algo que a gente está fazendo que não é legal. Aí, tá, eu ainda não sei o que é. Então, aí eu olho e falo, tá direcionado para a menina de 25 anos. E aí eu começo a perguntar para a menina, tá, e o que é que tá acontecendo? E a menina fala, não acontece nada. Aí eu falo, tá, me fala um pouco da história de vida de vocês. Aí a mãe fala que ela tem 3 filhos, em que o esposo dela morreu quando ela era muito novo, as crianças eram muito novas, e que ela nunca mais se relacionou com ninguém, e que ela cuida dos 3 filhos sozinha, e que a menina de 25 anos, até para tomar banho, depende dela ainda. E que a menina de 25 anos não sai de casa para nada sozinha, e que ela não faz nada, e que ela é totalmente dependente da mãe. E que eles têm um relacionamento simbióticos, né? É simbiótico o relacionamento. Aí então é isso, né? E vocês acham que não tem problema você estar nesse vínculo, e a menina tem 25 anos. Falei, não, mas isso vai precisar acabar com isso. Eu já fui para a intervenção, né? Você sabe como é que você vai viver essa vida. E a menina começa a falar, a mãe começa a chorar, e aí eu vejo que ela tá cheia de culpa, e eu começo a trabalhar essa culpa da mãe já. Nossa, olha como que avançou, né? Eu falo, não, eu entendo, porque é uma coisa que eu vou falar mais pra frente com vocês sobre a validação, né? Porque aí eu começo a validar o sofrimento dela. Eu entendo que você se apegou, que você é preocupada, que você tem medo, e que a sua vida, o que te deu vida foi os filhos, porque se não tivesse os filhos, talvez você não tivesse nem viva. Começo a validar, e aí eu me direciono para a menina e começo a fazer a intervenção. Falo, olha, a sua mãe vai se apegar a você mesmo, sua mãe vai fazer tudo por você, mas o trabalho de criar um limite para sua mãe, um distanciamento, vai ter que ser seu. É você que vai dar esse limite para sua mãe, não é mais a sua mãe que vai dar para você, porque você já tem 25 anos. E eu vou te ajudar, vou tentar te ajudar. Falei para mim, você vai ficar vindo aqui, você vai ficar passando comigo, e se você vai entrar nas sessões sozinha, a sua mãe não vai entrar, e a gente vai começar a trabalhar isso. E a menina concorda e ela volta novamente, né? Com certeza, porque ela voltou, ela vai voltar novamente, né? Ela não voltou, ela vai voltar. E aí o que acontece? Então, tem momentos que a gente vai ter que fazer intervenções, vai ter que perceber, mas veja que eu me interessei, né? Pela história. Falando, tá, comecei a me interessar, aí começa a ter sentido, né? Comecei a falar, nossa, que bacana, esse caso é interessante, eu vou pegar. E eu começo a me aprofundar, nossa, isso vai servir até para o curso, né? Eu vou falar isso no curso, vou dar esse exemplo. Começa a fazer sentido. Mas claro que eu começo a misturar, né?
que eu acabo misturando na minha função de terapeuta ali, lembrei do meu papel de professor, né? Vou levar para o curso e tal, que a gente faz, a gente tem que ter cuidado, mas é quase impossível você se manter sempre na função de terapeuta, porque a nossa mente vai funcionando através de associações. Outra coisa que a gente precisa perceber, eu falei do vocabulário, né? Falei das expressões do pensamento, e aí tem a questão do clima, mas só que esse do clima eu vou falar depois para vocês, porque como o tempo está avançando, eu vou pular já para o esquema. Outra coisa muito importante que a gente precisa aprender, Vanessa, Priscila, Josi, é perceber o esquema do paciente, da pessoa que está em sofrimento. Nossa, isso aqui é sensacional e é o mais difícil de você conseguir perceber. Eu tenho anos que eu trabalho e até hoje eu ainda tenho dificuldade de perceber o esquema do paciente. Porque quando você vai perceber o vocabulário, as expressões de sofrimento, é muito concreto, mas o esquema, ele é abstrato. E o esquema do paciente é o principal de você perceber. E aí eu vou explicar mais ou menos para vocês o que é o esquema do paciente com um exemplo do que eu tenho feito aqui no curso. Eu vou dar um exemplo de um esquema. Nós estamos na terceira aula. Qual é o esquema que eu faço? Olha, perceba o meu esquema. Porque, no momento que eu estou falando para vocês sobre perceber o paciente, perceber o vocabulário, perceber as estruturas do sofrimento, a definição de o que é terapeuta, tudo isso é conteúdo. E que eu falei na aula passada, ou foi na retrasada, o que significava conteúdo. Então, tudo que eu estou passando para vocês aqui é conteúdo. Mas existe um esquema por trás desse conteúdo. Quando você vai atender o paciente, ele vai te trazer conteúdos. Os conteúdos estão claros. Ele vai falar, olha, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho dificuldade ali de relacionamento social. Ele não vai falar para vocês qual é o esquema deles, mas você vai pegar. Eu vou falar para vocês aqui o meu esquema. Veja bem, as 2 aulas que eu passei a aula em um modelo estruturado e em um modelo semi-estruturado. O modelo estruturado é o momento que eu trago um conteúdo para vocês, um conteúdo que vocês podem encontrar em outros lugares. Por exemplo, quando eu dei a definição de terapeuta, e eu falei, olha, vocês encontram lá em Cordioli, no livro Psicoterapia Atual, no primeiro capítulo, no parágrafo, acho que 6. Psicoterapia Atual. Não acredito, Cidinha, que você não tem esse livro. Por isso que você ainda não... Psicoterapia Atual de Cordioli. Esse livro, ele... com quem vai fazer concurso público, igual você, Cidinha, ou talvez a Vanessa no futuro, não pode ter esse livro. Eu acho que... tá, baixa esse livro aí, tira esse livro daí. Esse livro, a vaga é sua, esse livro é eu que escrevi, gente. Esse livro esse livro ele é escrito para estudante de psicologia que tem foco em passar em concurso público. Então, esse livro de Cordioli vai falar. Então, quando eu trago para vocês essa ideia da definição, tá lá em Cordioli, vocês vão encontrar. Quando eu disse sobre a questão de papéis, né, que você vai ter que ter um papel de professor, ter um papel de mãe, de pai, você vai assumir o papel de terapeuta, você vai lá em psicodrama, na teoria de papéis, você vai encontrar. Então, o que é isso? São conteúdos estruturados que você encontra em artigos, você encontra em livros, você encontra em cursos, lá em faculdade, você encontra na internet. Como eu divido a aula em 2 partes, o estruturado, então a primeira parte é conteúdos que você encontra em outros lugares. A segunda parte da aula, aí é outra história.
A segunda parte da aula, como é que eu faço? Eu faço assim. Agora, eu vou dar oportunidade para vocês falarem. Normalmente eu tenho feito em ordem alfabéticas. E aí eu digo, tá, nas duas aulas começou pela Cidinha. Aí eu falo, fala alguma coisa, Cidinha, o que vir na sua cabeça. Pode ser uma pergunta, você pode contar uma história, você pode fazer um comentário sobre o que eu venho passando, o que você quiser. Aí a Cidinha pega e ela fala algo. Aí ela começa a falar, tá, tá, tá. Depois que a Cidinha termina de falar, o que acontece? Bom dia, entrou mais uma pessoa. E aí, quando eu passo a oportunidade, ela começa, aí ela fala, depois que ela termina de falar, o que é que eu faço? Eu vou e faço um comentário também. Nesse comentário, eu passo conteúdo para vocês. Só que eu passo o conteúdo baseado no que a Cidinha trouxe, no que ela comentou, no que ela falou. E aí depois a gente passou para uma outra pessoa, e essa outra pessoa vai falando, depois eu vou e passo conteúdos que ela falou sobre aquilo. Essa segunda parte, semi-estruturada, aí é sensacional porque a gente não encontra em lugar nenhum. Você pode procurar em livros, você pode procurar em artigos, em lugar nenhum do mundo vai ter. E outra, em outras aulas a gente também não vai vivenciar isso, porque essa parte que não é estruturado, ela é única de quem está aqui participando do curso. Ela é uma coisa que surge do momento, né? E é interessante que o paciente, a pessoa em sofrimento, ele vai trazer para vocês, no início, conteúdos, ele vai trazer conteúdos estruturados, ele vai pensar assim, no que é que eu vou falar, no que eu vou pensar. Só que quando começar a sessão, Vanessa, o que ele programou de falar, às vezes isso não tem menos importância, mas aquilo que ele não programou, aquilo que ele não esperava falar, às vezes é o que é transformador, entende? É o que surge. E aí o que acontece? Nesse momento da aula, nesse meu esquema da parte não estruturada, é a parte mais rica da aula. É a parte mais sensacional. Só para vocês terem um exemplo, depois eu fiquei pensando sobre o que a gente passou nas aulas anteriores, nessa parte não estruturada, porque veja que nessa parte não estruturada, eu também não sei o que eu vou passar para vocês, eu também não sei o que eu vou falar. Vai ser espontâneo, né? Porque a parte estruturada eu já sei. Eu olhei e falei, tá, eu vou falar aqui que outras características, que é a percepção, que você vai perceber o vocabulário, você vai perceber as expressões de sofrimento. Isso eu já sei que eu vou falar. Agora, o que eu vou dizer no momento dessa parte que não é estruturada, eu realmente não sei. Vai depender do que você falar. Vai depender da sua palavra. Então, ela é extremamente espontânea, é de momento. Tá, deixa eu ver uma parte. Eu escrevi depois, eu acabei lembrando aqui. Tá, a Vanessa, por exemplo, na sessão, ela contou uma história que uma das amigas disse assim, me dá uma opinião sobre você estudante de psicologia. Depois ela pediu uma opinião da Vanessa como amiga. E aí, nesse momento, a gente enfatizou novamente como existem papéis diferentes. Só que quando a Vanessa conta essa história e que eu dou feedback, a Cidinha lembra de uma situação que ela viveu com a terapeuta dela, que a terapeuta assumiu a posição de militante política. Veja que a história que a Vanessa conta, que a amiga dela perguntou, assume o papel de estudante, e depois perguntou para ela, e você como amiga, fez a Cidinha, a partir do meu feedback, fez a Cidinha lembrar lá da vivência que ela teve com a terapeuta, que a terapeuta começou a discutir política com ela.
E aí, nesse momento que a Cidinha fala isso, eu aproveitei e passei um conhecimento para vocês. Falei, olha, vocês viram como que a nossa mente funciona através de associação livre? Porque a gente fala uma palavra, a gente conta uma história e depois a gente lembra de outra. E o paciente vai ser assim, a pessoa que está em sofrimento, o atendido, ele vai fazer associação livre, ele vai te falar algo que vai te fazer lembrar e ele vai lembrar de outra coisa. Aí eu enfatizei a questão da associação livre. Eu lembro que o Eduardo teve um momento na primeira aula que ele falou que ele faz as intervenções baseado na experiência dele. E aí, quando eu fui dar o feedback, eu enfatizei, peraí, mas o que é a experiência? A experiência é os livros que você lê, a experiência. Esse curso que nós estamos aqui fazendo é experiência. Vocês estão tendo a experiência como aluno, eu estou tendo a experiência ali como professor. O que você assiste, a experiência, o que você lê, as palestras que você passa, que você participa, tudo isso é experiência. Isso eu falando na aula anterior. E aí quando a pessoa em sofrimento está ali diante de você, que você vai fazer uma intervenção, você não vai recorrer à sua história de vida apenas, né? Você recorre a todas as suas experiências, a todos os livros que você leu, a todos os cursos, palestras, artigos, conversa com outros profissionais. Então, quando você participa de todos esses eventos, você está aumentando a sua experiência e a sua capacidade de intervenção aumenta. Você se torna um terapeuta mais maduro. Olha que eu falei isso a partir do que o Eduardo falou. Eu lembro que a Cristina, que não está hoje aqui, quando ela falou assim, eu faço as intervenções, mas os pacientes não aceitam. E aí eu aproveitei para falar que muitas vezes você vai fazer uma intervenção, mas que você não vai ver o resultado daquilo. Mas o fato de você não ver o resultado não significa que não aconteceu. Porque nós, terapeutas, a gente também, às vezes, as nossas intervenções são sementes. Vocês vão ver isso quando vocês estiverem atendendo. Às vezes você vai fazer uma intervenção com o paciente e se você ficar muito tempo com ele, com o atendido, às vezes depois de muito tempo, aquela intervenção, ele vai ter um insight e aquilo vai causar uma mudança na vida dele e ele vai até te falar. Ontem eu estava falando com uma psicóloga especialista, amiga minha, e ela falou que ela atendeu uma pessoa depois de 3 anos. A paciente falou que teve um insight. Então, foi a partir do que vocês falaram no conteúdo que não é estruturado, que surgiu toda essa riqueza de informação. E teve muito mais, né? Eu lembro que, nossa, foi sensacional essa parte. Eu disse que eu vou